E se eu falar pra vocês que o PT deu uma declaração hoje dizendo que os memes do Tachad não preocupam e que o Fernando Haddad vai ficar conhecido como o ministro que mais reduziu impostos? Sim, sim, eles tiveram essa cara de pau e não foi só essa, eles também fizeram um post na semana passada no perfil oficial do Ministério da Fazenda dizendo que a reforma tributária vai ser menos impostos para todos. Os caras têm uma cara de pau que eu vou te contar, hein? Mas os fatos são os fatos. E eu vou mostrar para vocês aqui um compilado desses últimos 2 anos. Não tem tudo, mas tem bastante coisa de justamente notícias sobre aumentos de impostos. Como que ele quer ficar conhecido como, ou diz que vai ficar conhecido como aquele que mais reduziu impostos, principalmente se o governo subiu as despesas em 400 bilhões de reais nesses 2 anos de governo Lula. E para que o arcabouço fiscal tenha um mínimo de funcionamento, que a gente já disse até que não era uma boa ideia, precisa haver aumento de impostos necessariamente. Não tem como chegar num déficit fiscal zero, ou pequeno, ou menor do que está hoje, se não houver corte de gastos. E eles não estão fazendo isso. Então é óbvio que alguém vai pagar essa conta e não são super ricos, não. Então vamos começar com uma notícia que é de 12 de julho, que é governo propõe gatilho que eleva tributo sobre lucro para compensar a desoneração. Essa sugestão foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então para compensar a desoneração, eles querem aumentar a alíquota da CSLL, né, que é um tributo cobrado sobre o lucro das empresas. Isso não é aumentar imposto? Depois a famosa taxa das blusinhas, né? Câmara confirma a aprovação da taxa das blusinhas, imposto de importação de 20% vai para a sanção de Lula. O texto do programa de incentivos à indústria automobilística inclui o fim da isenção para importados de até $50 vendido no e-commerce e segue para a sanção presidencial. Isso foi em junho desse ano. Isso não é aumentar imposto? Em outubro do ano passado, as armas de fogo sofreram um aumento de imposto significativo, dobrou, foi para 55%. Tenho aqui a manchete: decreto aumenta imposto de armas de fogo e munições para até 55%. Medida publicada nesta terça-feira pode gerar arrecadação de até 1,1 bilhão de reais em 3 anos, segundo o governo. Isso não é aumentar imposto. Depois, no começo desse ano, teve a notícia de que houve um novo imposto para importação de placas solares. E sabe qual é a justificativa? Aquele velho protecionismo tão conhecido aqui do Brasil de estimular a indústria nacional. Foi 10,8% de alíquota. Não é aumentar imposto. E aí nós temos a nossa gloriosa reforma tributária, que vai nos levar a um imposto sobre valor agregado unificado, que vai ser ou o maior do mundo, ou um dos maiores do mundo. Tem gente projetando ele em 27%, mas pode ser mais. E eles resolveram colocar o tal do imposto do pecado, que é sobre bens e serviços nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Quem definiu isso foram eles, foi o Estado, não foi você. Então eles vão colocar imposto sobre mineração, sobre petróleo, sobre veículos e outras coisas que eles definiram que é ruim para as pessoas, mas eles sabem mais da vida de vocês do que vocês, entendeu? E vão colocar mais imposto aí. E ainda tem a possibilidade dos imóveis terem impostos de mais de 20% na venda. Isso não é aumentar imposto? Teve também a aprovação da legislação para fundos exclusivos e offshores. Ai, nossa, mas isso é para os super ricos e não sei o que, blá blá blá. Primeiro que eles falaram uma baita de uma mentira quando eles fizeram essa aprovação da legislação, dizendo que eles estavam se adequando à legislação internacional. Isso é mentira porque fora do Brasil, a ideia de você pagar imposto antes de realizar lucro não existe, é uma coisa completamente surreal, porque é imbecil, não faz nenhum sentido. Só que o governo tá com uma sanha arrecadatória imensa, porque gasta dinheiro demais, e aí, em vez de ter o benefício, né, estimular as pessoas a pensar no longo prazo, eles pedem que as pessoas pensem só no curto prazo. A alíquota continua igual, de 15%, mas em vez de ser só no final, quando você resgata, ele vai ser anual. E isso é um problema porque dinheiro que você paga de imposto é um dinheiro que deixa de render.
No longo prazo vai fazer muita diferença. E para finalizar, esse negócio de os super ricos, porque vamos taxar os ricos, porque os ricos têm que pagar e a desigualdade, isso é tudo papo para boi dormir. Vocês sabem, né? Se eles estivessem realmente preocupados com isso, eles não teriam dado um desconto de 50% nas multas das empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Bom, como que a gente vai esperar algo disso, algo similar a isso do PT, dado que o PT estava todo junto e misturado com essas empresas nesses exatos escândalos de corrupção descobertos a partir de 2014 pela Operação Lava Jato? Impossível. Então, não só a gente está vendo eles voltarem à cena do crime com as mesmas pessoas, os mesmos personagens fazendo tudo de novo, como ainda ele tirando um barato falando que ele vai ficar conhecido como o ministro que mais reduziu impostos. Isso é impossível. Haddad, a única forma que você vai ficar conhecida é como Tachad mesmo.